Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Alencar e hoje eu vou estar realizando aqui o relatório 2 sobre cefalópoda, né, da disciplina de Platostômios 2 e vou estar falando sobre a classe através das 4 questões que foram pedidas aí. Então a questão 1 é a descrição do plano corporal da lula, Loligo SP, indicando as principais regiões corporais, órgãos e demais estruturas visualizadas e suas funções. Primeiramente eu vou falar da versão esquematizada que tem no livro de manual de práticas com invertebrados, né? A anatomia interna, então a gente tem em A um macho, em B um espécime fêmea, e usando aqui a loligúncula brevis, de forma análoga à Loligo SP, que foi pedida pela professora Stefani. Então a gente tem aqui uma morfologia parecida, superficialmente parecida, se não idêntica, né, com a diferenciação de sexo ocorrendo principalmente por estruturas internas que são as gônadas. Então a gente vai ter, pegando o macho, começando pelo macho, né, mas tem muitas estruturas que tem ambos, como o aparelho de oclusão do manto funil, que compõe, tá junto ao funil, que o funil, na verdade, funil ou sifão, é uma estrutura que realiza jato propulsão com a entrada de água, e o aparelho de oclusão do manto funil vai estar justamente envolvido na captura de água para o funil expelir essa água, né, por uma diferença de pressão e conseguir movimentar o animal. Na região do funil a gente vai encontrar também as aberturas do ânus, gonóporos e nefrídeos, né. A gente tem as brânquias, que é um par de quitenídeos bipectinados. Vamos ter também as bolsas de tinta para liberação. As brânquias obviamente realizam trocas gasosas. A gente vai ter, ou seja, tanto com a fixação de oxigênio quanto a difusão de CO2 na água, através do fluxo de água, que vai estar acontecendo na cavidade do manto, né? No sulco paleal não, né? Mas na cavidade paleal, que justamente é a região que está em contato com a água, né? Que vai ser essa região, ou que as brânquias também, ou seja, vão estar em contato com a água nessa cavidade do manto. A gente tem a bolsa de tinta, que está ligada ao canal do sistema digestório, ou seja, vai estar conectado ao intestino final e levando ao reto e ao ânus, e vai desembocar no funil também, junto com outros celomóporos. A gente tem o rim, que é o metanefrídeo, que vai realizar filtração do sangue, osmorregulação, não só do, do sangue não, né, da hemolinfa, vai estar realizando essa filtração, essa ultrafiltração, né, da hemolinfa, e também participa da osmorregulação. Temos o coração sistêmico com um ventrículo e 2 átrios que estão associados aos corações branquiais, né, que estão associados, que por sua vez estão ligados às brânquias e vão estar justamente realizando esse fluxo sanguíneo, esse fluxo de hemolinfa, né? Então, como um animal que tem uma alta capacidade metabólica, a gente vai precisar que aqui, ó, o coração sistêmico associado aos corações branquiais acessórios, um animal com alta demanda metabólica vai estar realizando muitas trocas gasosas, né? Então o ventrículo vai estar conectado aos corações acessórios e esses por sua vez, estão conectados aos quitenídeos, né? Então vai estar acontecendo essa troca gasosa e vai estar retornando no final das contas ao ventrículo do coração sistêmico para ser expelido aí para a circulação também. A gente tem o estômago, que vai estar realizando a digestão extraintracelular, né? Majoritariamente nos cefalópodes extracelular e absorção de nutrientes, junto com o resto do canal do tubo digestório, né? Nós temos o saco pilórico, ou também o corpo pilórico, que vai estar separando partículas e realizando a absorção de nutrientes. Temos no macho as gônadas, que produzem os gametas masculinos no testículo, o saco de Needham, que vai estar armazenando os espermatóforos, e o órgão espermatofórico, que vai estar produzindo espermatóforos, que são basicamente conjuntos, né? São
estruturas que vão estar contendo diversos gametas masculinos que vão ser transportados para a fêmea e geralmente vão ser armazenados no órgão espermatofórico da fêmea. Órgão espermatofórico não, espermateca. A gente tem o pênis, também para justamente expelir, que é o órgão copulatório, né? Mas tem entre aspas aqui, porque também os cefalópodes decapodiformes, eles têm, na verdade, tentáculos. Não só os decapodiformes, os octopodiformes também, eles possuem tentáculos modificados para cópula. Temos o reto, como já citei, papila anal. E aqui, no caso da fêmea, a gente só vai ter uma troca justamente nas gônadas, né? Com o ovário para a produção de gametos femininos, a glândula nidamentar, as glândulas nidamentárias, né? Que associadas às glândulas acessóricas ou ovo ducal vão estar produzindo a casca dos ovos ou uma massa gelatinosa para abrigar eles. E junto com o ovário, né? Que são os ovos por si próprios, vão estar aí constituindo além da vagina, estão constituindo o sistema reprodutor feminino. E esse é o plano corporal da Loligúncula brevis, de forma análoga aqui representado de forma análoga a Loligo species, né? SP. E agora vamos dar uma olhada nos espécimes que a gente observou em aula. A gente vai ter nesse espécime na anatomia externa, a gente tem o manto, que está no eixo posterior, e no eixo anterior a gente vai ter os tentáculos, né? A gente tem o pé na condição ancestral modificada em braços, e em braços tanto orais quanto raptoriais. A gente tem a região cefálica, onde está concentrado o sistema nervoso, a cavidade do manto, onde corre o fluxo d'água, os cromatóforos distribuídos pelo manto, que são células pigmentares que podem contrair ou se distender para alterar a cor, né? Para estar se expondo mais melanina, é um ambiente, portanto, alterando a cor do manto. Temos nadadeiros que estão associados à movimentação das lulas. E temos o eixo na parte onde está a massa visceral, a gente tem o eixo antero-posterior. Então aqui é a porção posterior, essa porção anterior, anterior, e o eixo ventrolateral nos cefalópodes é reduzido, né? Então, ventrolateral não, ventrodorsal nos cefalópodes é reduzido. Então o animal tem esse aspecto alongado em um só eixo. Agora, observando a anatomia interna, né? A gente vai ter o peritônio, mas do espécime observado em aula, a gente tem o peritônio, que é uma membrana que vai estar revestindo a porção interior da cavidade do manto e todos os órgãos internos, o corpo pilórico, o seco pilórico, o coração branquial, que é o coração acessório, as glândulas nidamentares, então a gente consegue dizer que esse animal é uma fêmea, os quitenídeos, são as brânquias, o sifão, o funil, a inserção dos olhos, e a região da boca com bulbo faríngeo e mandíbulas. Aqui a gente consegue ter uma visão melhor da massa oral, né, que fica na região da boca, entre aspas, com mandíbulas modificadas em bico, e também teríamos a rádula nesse sistema, só que não foi possível observar em aula. Então, para a questão 2, descrição da relação entre o plano corporal e o modo de vida dos animais. Então aqui a gente tem 4 cefalópodes diferentes. Nós temos um nautiloide aqui e outros coleoide. Esses dois de cima são respectivamente uma lula e uma sépia, que são decapodiformes, né? Enquanto, portanto, eles têm 10 tentáculos, né? Como característica aí, identificadora geral, morfológica. E a gente tem o octapodiforme aqui, que é justamente um polvo, né? Com 8 tentáculos, e um nautilus na última imagem. Então, a gente vai ter que os planos corporais dos animais são diferentes, principalmente porque os animais, a lula e a sépia, possuem um corpo com nadadeira. Essa extensão aqui da sépia é modificada para poder justamente se locomover na coluna d'água, compõe o nécton marinho, né? Então, os animais são predadores que vão estar nadando e capturando presas, tanto peixes, mas também podem capturar presas bentônicas ao se aproximar do substrato
como crustáceos e outros moluscos de classes diferentes ou menores mesmo, que sejam cefalópodes. Eles todos esses cefalópodes têm um hábito predatório, né? O que vai variar é como fazem isso, porque já no caso dos polvos, né? Eles são secundariamente bentônicos, né? Eles têm a capacidade de voar, eles têm estruturas de nadar, eles têm estruturas pro nado, com o próprio funil. Eles conseguem, mas não conseguem fazer uma jato-propulsão tão intensa quanto as lulas, que alcançam velocidades absurdas. Então, a gente vai ter justamente essa captura no ambiente bentônico de animais pela parte do polvo, que são animais que são raptoriais também, mas que são oportunistas, né? Eles têm uma alta capacidade de se adaptar ao ambiente pelo sistema nervoso deles extremamente desenvolvido, o cérebro, uma cefalização muito expressiva, né? E eles conseguem se locomover com grande flexibilidade, né? Justamente que eles perderam a concha tanto interna quanto externa, que diferentemente das lulas sépias, que tem uma concha interna orgânica, e do Nautilus, que tem uma concha externa, também com uma porção que é um biomineral, né? Também tem uma porção que é mineral. A gente tem que nos polvos eles perderam totalmente isso em favor da flexibilidade e da plasticidade, né, ambiental. Então eles têm uma alta capacidade de se adaptar ao meio ambiente, o ambiente que eles estão, com alteração de textura e cor com seus cromatóforos, só que de um jeito extremamente desenvolvido, né? Então são animais que participam aí, principalmente do benthos, mas podem participar também podem ser nectônicos, como a Vampiroteutes infernalis, né? A lula vampiro entre aspas, que na verdade é um polvo, que é um animal bentônico não, né? Mas abissal, nectônico, ele participa do nécton, mas ele é suspensívoro, né? Então tem várias adaptações, mas de forma geral os polvos são animais bentônicos que podem estar no nécton, mas não de forma tão expressiva quanto as lulas e as sépias, que são os decapotiformes. Mas temos também os náutilos, que também são majoritariamente pelágicos, né? Nectônicos, ou seja, eles vão estar nadando na coluna d'água, o que é possibilitado também pela concha, pelo fragmocone, né? Que é dividido em câmaras, que nem a concha até da própria sépia também é um fragmocone. A pena das lulas já não é um fragmocone, porque não é compartimentalizada. Mas as conchas dos cefalópodes costuma ser um fragmocone, até algumas internas. Spirula, que é uma espécie que possui uma concha também externa, é um fragmocone, uma espécie de cefalópode, né? Uma lula, um decapodiforme, possui uma concha compartimentalizada, e justamente pela alteração da quantidade de líquido e gases, né? Numa forma análoga a uma bexiga gasosa não, um saco gasoso de bexiga natatória, na verdade, de peixes, né? Esse animal consegue se deslocar, ter uma flutuação passiva neutra na coluna d'água. E então, com esses diversos tentáculos, os náutilos aí capturam animais, tanto bentônicos quanto outros animais que vivem na coluna d'água pequenos. Todos os animais, como eu disse, são carnívoros predadores. Então, agora na questão 3, as modificações do plano corporal das lulas em relação ao plano corporal ancestral e molusca. Então a gente tem em cima um animal aí uma imagem que estaria representando um plano corporal ancestral, um molusco ancestral, e uma lula, um decapodiforme, que já é uma condição extremamente derivada, né? Os cefalópodes são animais extremamente modificados, principalmente para a condição ancestral. E a gente consegue ver, porque algumas características que a gente consegue provavelmente dizer que é uma tendência, né? A condição ancestral de molusca é um pé do tipo sola rastejadora. Ele é univalve com uma concha dorsal, ou seja, somente uma concha dorsal, né? Uma cavidade no manto posterior, com quitênides bipectinadas, né? Que geralmente é isso que se associa à condição ancestral. Mas não é algo necessariamente, não é algo comprovado, né? Mas é observado também em gastrópodes basais. E é um animal, provavelmente que era bentônico raspador, que possuía uma rádula, né? Então, que é uma característica geral aí, uma característica ancestral.
de molusca possui rádula, ou seja, rádula, concha e um pé do tipo solo rastejadora, que vai ser modificado ao longo de diversas classes. E na classe do cefalópoda, né, mais especificamente na subordem Decapodiformes, a gente tem o pé modificado em braços e tentáculos, né, em 10. Como eu disse, sendo 2 alimentares ou raptoriais e 8 orais. Uma concha interna orgânica, né, já não é revestida por carbonato de cálcio nas suas polimorfa aragonita ou calcita. Um funil para jato propulsão, né, e nadadeiras para o nado. O corpo é hidrodinâmico, que é totalmente diferente da condição ancestral já, né, de molusca. Eles são predadores ativos do nécton, então a ecologia do animal já também é bem dispari da bentônica raspadora para um animal que se movimenta no coluna d'água e captura peixes. E é carnívoro, né, não microcarnívoro ou herbívoro. Ele tem bico, uma mandíbula modificada em bicos, olhos com lentes e o manto expandido para revestir totalmente a massa visceral. A concha, como eu disse, foi modificada, né, foi internalizada. E o eixo anteroposterior extremamente desenvolvido e o eixo dorsoventral encurtado, né, o que também vai muito contra a condição ancestral. Muito contra não, né, mas demonstra a extrema modificação da condição ancestral de molusca. Então, a questão 4, comparação entre o plano corporal das lulas e polvos e a relação entre essas diferenças e o modo de vida desses cefalópodes. Então, temos aí um polvo bonitão e as lulas também muito expressivas visualmente. A gente vai ter aqui nos octopodiformes, a gente tem 8 tentáculos com ventosas, todos tentáculos extremamente possuem uma quantidade grande de ventosas, né? O corpo é adaptado justamente à vida bentônica, né? É um animal extremamente flexível, extremamente inteligente, que vai muito de acordo com o sistema nervoso extremamente desenvolvido, né? Porque nas lulas a gente também tem em todo cefalópodo a gente tem um sistema nervoso expressivo, só que em graus diferentes. Os polvos atingiram um sistema nervoso mais complexo ainda dentro dessa classe, né? Então, são animais extremamente inteligentes com alta capacidade de aprendizado e plasticidade ambiental, né? Tem uma capacidade muito grande de se adaptar ao ambiente, que vai muito de acordo com esse estilo de vida que eles abandonaram justamente a defesa por conchas para poder, em prol justamente de poder ter essa flexibilidade comportamental, né? Então, a concha é ausente, como eu comentei, né? E são predadores raptoriais bentônicos majoritariamente, apesar de poderem também ter outros estilos de vida, são animais extremamente adaptáveis. E já nas lulas a gente tem 10 tentáculos, né, uma característica morfológica muito identificadora chave dos raptoriais, com ventosas apicais, esses raptoriais, e os outros braços eles têm ventosas distribuídos ao longo da extensão dos tentáculos. Concha interna orgânica, a pena, e o funil para jato propulsão e nadadeiras para o nado, né? É um animal adaptado ao nécton, né? Ele compõe o nécton marinho. São predadores ativos também. Então, ambos são predadores ativos, só que atuam em regiões diferentes do mar, do ecossistema marinho, majoritariamente, né? Mas claro que vai ter justamente alguns... vai ter alguns casos que eles vão estar explorando nichos parecidos, né? Que eles vão compor uma guilda que vão explorar recursos parecidos. E o corpo é hidrodinâmico, que já não é observado nos polvos, apesar de eles terem uma capacidade boa de nado também. Então, esse é o relatório 2 da disciplina de Patostome 2, sobre cefalópodes, né? Muito obrigado por ter assistido.